E pessoal, esse é o canal Entrou Pra História. Eu sou Luiz Manel e hoje o papo é etimológico. Etimológico é a origem das palavras. A gente vai entender um pouquinho sobre a palavra mais falada do mundo. Hoje eu escolhi um caminho diferente, um local diferente. Nós vamos caminhar aqui por dentro da próxima igreja. Não se assustem, porque a maioria das igrejas aqui antigas tem um cemitério. Mas a gente geralmente corta caminho, é uma coisa muito normal por aqui. Vamos ali. No mundo, 7.100 e poucos idiomas espalhados pelo mundo e 195 países. E uma palavra se destaca no meio disso tudo. Aqui a gente aprende, conhece e evolui junto. Recentemente, a revista Infomoney publicou uma matéria falando que a palavra OK a palavra OK seria a palavra mais falada no mundo. A palavra OK foi a primeira palavra falada na Lua. Existe até um livro que foi publicado lá nos Estados Unidos falando sobre a palavra OK. Alguns fatores influenciaram bastante para que a palavra OK fosse a mais falada do mundo. A influência do telégrafo, na época do telégrafo, a própria internet, esses dois fazem muito redução nas palavras, e a própria fonética da palavra, essas letras do OK, enfim, facilita muito em praticamente todos os idiomas, os 7.000 e poucos idiomas. Eu fiz uma pesquisa e achei 10 possíveis origens dessa palavra. Tem algumas que são mais conhecidas, talvez, do público, né? De algumas pessoas. Eu não sei se você aí conhece, não sei se você de repente sabia disso e não contou pra gente. Pois é, então, eu vou citar as 10 possíveis origens. Vamos lá. A ordem não está em ordem de importância. Eu coloquei aqui, mas não está em ordem de a mais conhecida, a menos conhecida. Simplesmente coloquei numa ordem sem qualquer preocupação com isso. Tá bom? Número 1. All correct. Apesar de a palavra ser falada, all correct ser falada com o A no início, all, né? Pronunciado all em inglês, que seria tudo, né? E correct, correto ou certo, seria com C. Mas aí, por conta de gírias que jovens da época lá nos Estados Unidos, de Boston, jovens de Boston, da elite de Boston, usavam muito, trocavam muito a pronúncia das palavras, colocavam outro tipo de vogal ou letra na frente das palavras, como gíria mesmo. Então, all correct seria a primeira. Número 2, Old Kinderhook seria o apelido do 8º presidente dos Estados Unidos. Número 3, Orrin Kendall, um famoso biscoito, fabricante de biscoito para o exército. Número 4, Odin Knud, viria dos vikings,
seria um aceno de cabeça para dizer que estava tudo ok, para dizer que estava tudo certo. Número 5, ok. Ok. Essa pronúncia parece bastante, né? Ela viria de uma tribo indígena chamada Chacataw. Significa tudo certo. Curioso, né? Número 6, olá, calá. Seria de origem grega. Significaria tudo bem. Estaria tudo bem. Número 7, rock ili, de origem africana, que significaria sim. Número 8, alles klar, de origem alemã, que significa tudo bem. Número 9, очень хорошо, de origem russa, usado pelos estivadores de Odessa para dizer que a carga estava sendo descarregada ou carregada sem problemas. E finalmente o número 10, ou killed, que seria 0 mortos, porque a palavra 0 em inglês é muito usado como ou killed, numeral 0, né? Ou killed, 0 mortos. Era usado para colocar nas tendas, nas tabelas, colocavam umas tábuas, né? Umas informações nas tendas das tropas que vinham da guerra, para dizer que aquela tenda, o batalhão daquela tenda, não havia morrido ninguém. Aí usava ou killed, 0 mortos, ok. Bem, essa é a única que all correct, eu conhecia, mas eu sempre tive a simpatia desse all killed. E, bem, mas as outras eu fiquei muito surpreso, saber que tinha 10. E não cobre a pronúncia, porque eu não achei nem... Olha, eu busquei, porque não consegui o livro. Mas o livro, não sei se o livro fala sobre essas outras origens, até porque os americanos compraram a ideia você viu que a maioria aí dessa lista é lá dos Estados Unidos, né? Então é uma disputa para tomar conta da origem da palavra. Achei muito interessante, trouxe aqui para vocês. Conhecimento é bom quando a gente compartilha. É isso? Você sabia alguns dessas informações, essas curiosidades? Sabia de algum dessas origens do nome? Sabia que a palavra ok era a mais falada do mundo? Sabia? Comenta aqui, compartilha, curta, se inscreva aí no canal, ok?